Tudo bem, povo de Deus? Quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração e dizer que você não está só, ok? Nós iremos ler alguns versículos e o primeiro deles é João capítulo 16 e versículo 33. Esse versículo é bem interessante porque ele vai trazer algumas informações para nós e depois você vai perceber que você não está sozinho, que nós não estamos sozinhos. Diz assim: e tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há uma outra tradução, na Almeida Revista Atualizada, que diz assim: eu tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tribulação, aflição são palavras sinônimas. Porém, o que é importante destacar é que Jesus começa esse versículo dizendo: eu tenho dito isso. Dito o quê? Tudo aquilo que ele havia narrado nos versículos anteriores, 32, 31 e assim por diante. Por exemplo, o versículo 32, ele está dizendo aqui, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixareis só, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Então Jesus estava trazendo uma série de informações para os seus discípulos, os chamados 12 apóstolos, que estava sempre com ele, de que ele seria entregue, ele seria preso, ele seria interrogado, ele seria condenado injustamente e ele seria crucificado e morto na cruz do Calvário. Porém, os seus seguidores o amavam e para que a tristeza não fosse demasiadamente, ele estava traçando uma série de coisas, trazendo revelações do que iria acontecer para que quando acontecesse, o coração deles não se enchesse de tristeza. Em outras palavras, Jesus não te joga na fogueira. Algumas coisas poderão até acontecer na nossa vida. Por exemplo, somos humanos e habitamos nessa terra. A menos que você habite em um outro planeta que eu desconheço, então é inerente ao ser passar por dificuldade, por tribulações, por aflições. Então Jesus estava deixando claro que neste mundo nós não teríamos só rosas, só flores, mas que algumas situações de tribulações viriam, mas elas não seriam para sempre, elas chegariam ao fim. E mesmo em meio a tribulações, durante elas durassem, durante elas permanecesse, nós também não estaríamos só, mas ele estaria conosco. E ele queria deixar claro isso, para que o coração dos seus discípulos não se enchesse de tristeza, mas ter convicção de que ele não só estaria presente, mas para que nós não ficássemos focados apenas na tribulação, na aflição ou no problema, mas que o nosso foco fosse nele. Ele diz: olha, eu tenho dito isso para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis tribulações. Tende bom ânimo. Então, para focar nele, que é a paz, e também no ânimo, naquilo que nos leva a olhar para frente, a continuar seguindo, permanecendo o caminho e os ensinamentos que ele nos deixou. Uma outra coisa que nós observamos também nos versículos anteriores, nesse mesmo capítulo 16, no versículo 1, 2 e 3, tem também algumas informações interessantes. No versículo 1, ele diz: olha, eu tenho dito isso para que vós não escandalizeis. Por quê? Os discípulos seguiam Jesus e viu Jesus fazer vários milagres, curas, libertações, multiplicações de pães e peixes. Então Jesus tinha toda a autoridade e os discípulos já haviam provado disto. E vê o seu mestre que tem todo o poder, toda a autoridade, ser entregue sem fazer nada, talvez eles poderiam ficar pensando: mas o que está acontecendo? Porque no fundo, eles acreditavam que num dado momento Jesus ia fazer alguma coisa e não seria entregue ou não seria morto, principalmente crucificado daquela maneira. Então, para que eles não escandalizassem, Jesus já estava revelando como seria o plano,
como seria a forma dele ser entregue, dele ser ali injustamente condenado, crucificado, para que eles tivessem paz. Até porque a questão de Jesus ser preso, morto e crucificado não era uma questão meramente humana. Os homens pegaram Jesus e executaram, mas ninguém estava tirando a sua vida. Ele estava entregando. Para isso ele veio. Para isso a Bíblia diz que o Filho se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, importava que ele fosse entregue, morto e crucificado da forma como foi. Ok? O versículo 2 diz também algo muito interessante. Olha o que diz o versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E quando eles fazerem isto, estarão pensando que estarão prestando um serviço a Deus. E o versículo 3, Jesus diz: e isso vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Em outras palavras, Jesus estava deixando claro, olha, dias difíceis virão, mas não olhe apenas para os momentos difíceis. Tribulações virão, mas não foque na tribulação, foque em mim, porque em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, sim, mas tende bom ânimo. Então nós hoje não devemos ficar focado apenas no problema, na tribulação. Devemos entender, sim, para podermos agir e da melhor maneira, sim, mas o nosso foco principal é Cristo. Nós devemos olhar para Ele, porque Ele vai nos dar a direção, vai nos dar a paz para poder continuar com serenidade, com tranquilidade e com muita maestria, com muita propriedade, poder executar aquilo que está na nossa frente. Porque corremos um sério risco. No meio da tribulação, da perseguição, da aflição e de tantos problemas, o nosso coração se turbar e ficarmos tão perplexos, assustados, que não conseguiremos agir direito. Então Jesus não queria isso, mas ele queria que nós fôssemos maduros o suficiente e entender que estava acontecendo a tribulação, a aflição, toda a perseguição, mas que nós não estaríamos só. Tudo aquilo teria um propósito. Tudo isso tem um propósito. E nas nossas vidas hoje eu quero declarar que há um propósito em tudo que estamos vivendo. Eu declaro, você não está só. Falando ainda dos versículos anteriores, há um outro versículo bem interessante que também vem nos ensinar muito. Por exemplo, o versículo 18 do capítulo 15 diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. O versículo 19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então Jesus havia revelado isso para eles e não deixou nenhum segredo para que eles pudessem ficar preparados quando isso acontecesse. Imagine se o mundo não conheceu a Cristo, não conheceu ao Pai. É bem provável que também não reconheceriam e não aceitariam os ensinamentos e as pregações dos discípulos, mas eles seriam rejeitados, muitos deles presos, torturados e mortos, como descreve no versículo 2 do capítulo 16. Quando ele vos matar, estarão cuidando a estar prestando um serviço a Deus. Então, por ignorância, eles estariam perseguindo, estariam simplesmente achando que estavam fazendo algum serviço bom a Deus. Então, o mundo não conheceu a Deus, também não conheceu a Cristo. E hoje, querido, muitas pessoas não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo e não conhecem a palavra de Deus. E o mundo está assustado. O mundo está perdido. Todo mundo querendo buscar uma solução para o problema mundial e não conseguem. Mas você não deve estar perturbado, perplexo e assustado, porque você conhece a Deus, você conhece a palavra de Deus. Então você tem que ser maduro e estar centrado que a tribulação ela não é para sempre. Ela tem um momento de começar, ela tem um meio, mas ela chegará ao fim. Se não aqui nesta vida, na outra vida, porque ela não é para sempre. Então você, lembre-se disto, você não está sozinho. Jesus disse, eu tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus passou por tudo que passou,
porque era necessário. Mas ao final, nós conhecemos hoje que ele venceu e ele tem todo o poder. Em outras palavras, como ele amou o Pai e o Pai não deixou só, nós amamos ele, então ele também não nos deixou sozinho. Ele está conosco. Creia nisto, confie nisto. Em meio às lutas, às dificuldades, os problemas da vida, ele está te conduzindo, te segurando pela mão e está dizendo: vai, eu estou contigo, eu te abençoo, eu te fortaleço. Se ele não tirou a luta, a tribulação ainda, é porque tem um propósito nisso. Não reclame, não murmure, não questione, simplesmente continue andando, caminhando, porque o teu destino final não é aqui. Aí você fala: mas e que paz é essa que Jesus estava falando? Se não é para o meu foco ficar apenas no problema, nas tribulações, é para mim focar nele. E é para eu ter bom ânimo. E que paz é essa que ele diz na sua palavra que vai nos dar? Veja, estamos ainda falando dos versículos anteriores, porque Jesus ele diz, né, no comecinho do versículo 33, 16 e 33, eu tenho dito isso para quem me tenhais, Pai. Dito o quê? Então nós estamos voltando aos versículos anteriores e capítulos anteriores para nós vermos o que ele está dizendo. Já vimos os versículos anteriores do 16, do capítulo 15 destacamos o 18 e 19, agora nós vamos ler para ver que paz é essa que ele está falando. No capítulo 14 e versículo 27. Ele diz assim: deixo-vos a minha paz eu vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Meus queridos, Jesus ele fala: eu tenho dito isso para quem me tenhais paz. Aí a pergunta é: que paz é essa? Aqui ele está dizendo: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, mas eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Meus queridos, a paz que vem de Deus, ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. É Jesus o príncipe da paz. Só ele pode dar a paz verdadeira que o mundo precisa, que eu preciso, que nós precisamos. E quando ele dá essa paz, ela primeiro é sentida dentro de nós. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio a caos, a tribulações e aflições do mundo, dentro de nós há uma paz. Para podermos ter consciência de agir bem, de fazer o que é certo, o que é justo, o que é honesto, mesmo em momento de dificuldade. Porque a paz que ele dá não depende das pazes que vêm do exterior. Porque a paz que vem do homem, que vem do mundo, que vem da política, que vem de fora, ela não é verdadeira. Porque a paz política, ela é apenas um momento enquanto um está agradando o outro, quando é conveniente para ambos. Quando um não cumpre com a sua parte, há uma quebra de paz, há uma violação de direito, e aí daqui a pouco todo mundo está abandonando, cada um indo para o seu lugar. Por exemplo, um estado, ele faz um acordo de paz com um outro estado, com outro país. Quando há uma mínima violação sequer, essa paz é quebrada, ela é rompida, porque é a paz do mundo. O mundo não tem a paz verdadeira. Nós vemos aí no dia a dia várias empresas que fazem acordo, fazem contratos, fazem fusões, e daqui a pouco há um descumprimento da parte contratual de um lado, aí a outra parte também sente no dever de quebrar. Eu não vou dizer que estão errados, mas para você perceber o tipo de paz que acontece no mundo. Agora, querido, a paz que vem de Jesus, ela é duradoura, ela é permanente em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia já diz: maldito o homem que confia no homem. Então eu quero dizer para você, não confie no homem, não confie naquilo que vem do homem, que vem das mãos humanas. Confie em Jesus, por isso ele diz: em mim tenhais paz. Nele, em Jesus, você encontrará a paz verdadeira. Ele diz: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, mas não vos la dou como o mundo a dá. Tira o seu foco do mundo, tira o seu foco dos problemas, tira o seu foco das tribulações, das aflições. Foque nele, porque ele é o príncipe da paz e só ele pode te dar a paz que você precisa. Em outras palavras, você não está só. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz em o nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.